Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Hoje eu trago pra vocês 10 indicações de contos nacionais publicados de maneira independente na Amazon. Todos esses contos estão disponíveis para leitura pelo Kindle Unlimited, estão também sendo vendidos por preços bastante acessíveis. Lembrando que para ler os e-books da Amazon você não precisa ter um Kindle, você pode ler pelo seu celular, pelo seu tablet, é só baixar o aplicativo do Kindle, ou também ler no computador através do Kindle Cloud Reader. Eu tenho aqui no canal um vídeo falando sobre a diferença entre contos, novelas e romances, explicando um pouquinho como cada um desses gêneros se estrutura, e eu acho importante a gente lembrar, né, o que são contos quando a gente vai falar deles, porque muitas pessoas quando vão ler acabam se decepcionando com os contos porque elas esperam encontrar uma coisa que não vai existir ali por conta da própria limitação do gênero, né? Os contos muitas vezes se propõem a narrar momentos específicos, não necessariamente eles vão trazer uma história com grande profundidade, com um grande pano de fundo, isso não faz parte ali do gênero. Então se você vai lendo esperando encontrar essas coisas, pode ser que você não necessariamente aproveite a leitura. Eu vou mencionar os contos aqui em ordem de tamanho, daqueles mais curtinhos até aqueles que são um pouco mais longos. E o primeiro desses contos, na verdade, é uma antologia que vai reunir 2 contos e um poema, e mesmo contendo esses 3 textos, ainda assim, esse e-book é o menor de todos que eu vou mencionar, que é o Tenha Cuidado ao Passar Pelas Minhas Dores, da Tailane Costa, que além de escritora, poetisa, tem também um canal aqui no YouTube e faz parte do podcast Um Teto Todo Delas. Ela publicou esse e-book esse ano em comemoração ao dia 8 de março, né, Dia Internacional das Mulheres, para lembrar então que esse é um dia de luta pelos nossos direitos, não é um dia simplesmente de se homenagear e entregar flores e tudo mais. E os contos e o poema que ela traz aqui retratam diferentes facetas da condição de se ser mulher. Os 2 contos vão se passar em Recife em momentos muito particulares, em situações muito específicas. Num deles a gente tem uma mulher que tá indo curtir o carnaval em Recife quando ela é assediada por um homem na rua, e a gente tem o relato desse momento com o que isso causa emocionalmente ali nela. Já o outro conto é de uma mulher também em Recife, que é uma vendedora de chocolates que tá ali na rua vendendo chocolates, e ela começa a pensar da relação que ela tem com aquele alimento, das vezes em que ela provou aquele chocolate, e a Tailane acaba abordando um pouco da questão sobre a maternidade, e vale dizer que ela se inspirou nesse conto numa situação real, quando ela encontrou com uma mulher que foi vender chocolate pra ela, então ela imaginou como seria a vida dessa mulher. E o poema, como é característico também desse gênero, ele tem aquela concisão, é um poema curto, mas bastante impactante, que vai relatar uma situação de abuso, de violência sexual. A Tailane tem uma linguagem extremamente sensível e bonita, então mesmo que as situações relatadas nessa antologia não sejam situações leves, ela faz isso de uma maneira bastante delicada e bonita de se ler. Outro dos contos é o lançamento da Olivia Pilar, Quando o Sol Voltar, que é um conto bastante curto e que eu me apaixonei por ele, pela escrita da Olivia. Nesse conto a gente tem uma espécie de sociedade distópica, que não é muito diferente da nossa, mas que partiu de um momento político muito parecido com o nosso e avançou para uma ditadura. Então a história acontece em meio a essa ditadura, só que o foco da história não é a política da coisa, mas sim a relação entre 2 jovens, que teve a relação entre elas impedida por conta desse novo cenário. Então elas estão se encontrando escondidas num lugar que não é dito exatamente pra gente o que é, mas é um lugar secreto onde pessoas que precisam, né, fazer algo clandestinamente vão até lá pra isso, e a gente tem todo o conto se situando nesse momento entre as duas, com as duas conversando, relembrando a construção do relacionamento delas, lembrando de tudo o que aconteceu até elas estarem ali e fazendo conjecturas em relação ao futuro. Eu fiquei encantada pela maneira de como a Olivia Pilar envolve a gente em tudo isso, de como ela consegue construir muito bem passado, presente, de como ela consegue contar e representar tanta coisa mesmo com poucas páginas, e de como os sentimentos ficam ali muito palpáveis. Foi aquele conto assim que deu aquele aperto no coração e ao mesmo tempo me deixou com um quentinho tão grande quando eu terminei. É realmente encantador. Mais um conto que eu li esse mês foi o trabalho de estreia do Alexander Costa, que é booktuber aqui do canal Bookaholic, e é o conto Lai Lai. Ele vai trazer a história na perspectiva do Luan, que é um garoto aí de uns 2, 3 anos, que quando vai dormir à noite tem um pesadelo e ele acorda num lugar bastante estranho. Esse pesadelo vai se repetir algumas vezes ali na vida dele, e a gente vai acompanhando uns 2 ou 3 anos da vida desse garoto. Essa história traz traços do folclore brasileiro. O objetivo aqui da história não é se aprofundar nesse folclore, não é trazer explicações,
situações, é simplesmente representar e colocar ali na história, e ele faz isso muito bem. Então existe todo um clima de suspense, meio de terror aqui na história, que traz, né, todo esse assombro da criança. Ao mesmo tempo, nos momentos em que o Luan não tá nesse pesadelo dele, a gente tem o cotidiano, a vida dele na comunidade onde ele mora, cercado pelos pais dele. Tudo isso tá representado muito bem. A família que ele tem, o lugar onde ele mora. A ambientação foi feita de uma maneira que a gente realmente se sente ali, parte da história. E eu gostei muito de como o Alexander trabalhou cada um desses elementos. Já em Quase Perfeito, da Jariane Ribeiro, a gente tem uma história acontecendo numa cidade fictícia da Serra Catarinense, em que nessa cidade fictícia neva muito. E é uma dessas noites, nevando bastante, em que uma mulher acaba recebendo a visita do ex-namorado dela. Eles tiveram um relacionamento bastante longo e ele acabou terminando com ela do nada pra ir trabalhar nos Estados Unidos. Ele deixou aos cuidados dela o gato que era deles, e agora que ele voltou, ele quer o gato de volta pra ele. E a gente vai ter esse encontro deles ao longo dessa noite. É um conto bastante divertido, bem nesse tom de comédia romântica, com os dois revendo as coisas que aconteceram no relacionamento entre eles, tentando entender, né, o que foi que causou essa separação, e claro, brigando pela guarda do gato. A escrita da Jariane é muito gostosa também da gente acompanhar. Foi um conto também com que eu me envolvi muito facilmente com a história e que me deixou com aquela sensação gostosa que comédias românticas despertam na gente. Mais uma história de amor é contada em As Promessas que Você Me Fez, no qual a gente tem um casal que acaba se conhecendo numa festa. Nessa festa, a protagonista está trabalhando porque ela precisava de uma renda extra no lugar onde ela trabalha, e ela acaba conhecendo um dos convidados e nasce aquela química entre eles. A grande questão é que ela é uma garota negra, ele é um jovem branco, e nesse pouco contato que eles têm ali na festa, eles já sentem o peso que isso causa por conta do preconceito, do racismo, vindo principalmente da parte do pai dele, que também está ali naquela festa. Então aqui a gente tem principalmente esses sentimentos de quando você conhece alguém, de quando esse sentimento é despertado. Eu gostei muito de como a Lohane trabalhou isso. Você realmente se sente se apaixonando junto das personagens, de ficar aquele gostinho de o que será que vem depois, como que as coisas vão se desenrolar. Então a gente compartilha desses sentimentos junto deles. Em 5, da Larissa Siriani, a gente tem o dia de casamento de duas mulheres, né, um casal de duas mulheres que estão juntas há 5 anos. A história é contada pela perspectiva de uma delas, que antes desse grande momento da cerimônia, começa a relembrar os anos importantes que elas passaram juntas. Esse casamento está acontecendo no dia 5 de maio, que foi o dia que as duas se conheceram, e aí além desse 5 de maio em que elas estão se casando, a gente vai conhecer os 5 de maio dos anos anteriores, mostrando em cada um dos anos como que tava a relação das duas. Eu achei incrível também como a Larissa conseguiu construir esse relacionamento. Cada ano vai trazer uma dificuldade diferente, vai trazer um momento diferente das duas ali, e a gente consegue sentir muito da personalidade de cada uma, das emoções, das confusões que cada uma delas sente. Então é um conto também que tem bastante dessa característica emocional e que é uma delícia de se ler, assim como tudo que a Larissa escreve. Em A Profecia da Sereia, da Clara Alves, a gente tem uma fantasia, foi a primeira fantasia da Clara Alves, e ela vai trazer como protagonista aqui uma sereia que recebeu uma profecia de que ela encontraria a alma gêmea dela na terra. No mundo dela, no mar, entre as sereias, é comum que todas as sereias tenham um par, tenham uma alma gêmea, e ela foi a única sereia em um milênio que nasceu sem ter essa alma gêmea. Como ela descobre depois, a alma gêmea dela estaria na terra. Então ela vem todos os anos pra superfície, sempre na noite de Ano Novo, porque nessa profecia que ela recebeu, né, foi dito que ela encontraria na noite de Ano Novo, e ela tá nessa festa do Réveillon quando ela finalmente encontra a alma gêmea dela ali na festa. Esse foi um conto que eu dei muita risada, porque a perspectiva da protagonista sobre os humanos, especialmente sobre os homens, é sensacional, então tem vários pontos divertidos ali. Além disso, a escrita da Clara também é muito gostosa e é muito envolvente, então é muito fácil a gente se conectar com a personagem, da gente se envolver com a situação ali, e ao mesmo tempo a Clara também consegue mesclar bem aquilo que ela tá narrando e trazendo o pano de fundo que é necessário pra gente entender esse universo fantástico. É claro que esse universo fantástico não é aprofundado, porque de novo, a gente tá falando de um conto e não é a intenção dele que ele se aprofunde, mas eu acho que também tudo que ela trouxe é mais do que necessário pra gente se envolver aqui com a leitura. Também acho que o final aqui foi perfeita pra história, porque ele para justamente onde ele deve parar pra fazer com que essa história continue sendo um conto. A Clara Alves já anunciou que vai ter continuação, então muitas perguntas que ficaram nesse primeiro vão ser respondidas no futuro. E a Clara também fez um projeto muito legal, que foi gravar e fazer então um audiobook. Ela mesma fez, ela mesma gravou, e que tá disponível para ser ouvido de maneira gratuita em diversas plataformas. Vou deixar pra vocês o link aqui embaixo. Mais um
um lançamento desse mês foi Brilhante, do Renato Rito, que vai trazer um conto narrado todo pela forma de troca de e-mails. O protagonista é designer numa agência de publicidade. Ele recebe um pedido do chefe dele pra fazer uma arte, ele discorda daquilo que foi pedido e num momento de raiva ele acaba escrevendo um e-mail pra desabafar tudo aquilo que ele tá sentindo, só que a ideia não era que ele enviasse esse e-mail e é justamente o que ele acaba fazendo. Ele envia esse e-mail pro chefe e depois fica desesperado pensando o que vai acontecer com ele, e a gente vai vendo as trocas de e-mail dele com a amiga que trabalha com ele ali, pensando, será que o chefe já leu? Se ele já leu, o que ele vai fazer? E a gente tem toda essa situação se desenvolvendo nesse dia de trabalho. O conto é hilário, eu dei risada alta em várias passagens, eu também amei a ambientação que o Renato trouxe aqui pra história, as referências que ele colocou. É um conto muito gostoso de você ler, que também tem todo um desenvolvimento fofo, bem típico de comédia romântica, lembrando que essa também é uma comédia romântica LGBT. Uma das leituras que eu mais fiquei encantada nessa lista é o Adivinha Quem Não Voltou Pra Casa, do Pedro Poeira, que também é a publicação de estreia dele. Nesse conto a gente tem a história de um jovem que passou a noite fora numa balada com os amigos, e quando ele chega em casa de manhã, a irmã dele conta pra ele que a mãe deles também tinha saído e ainda não voltou. Então ele e a irmã partem em busca da mãe, porque ela também deixou o celular em casa, eles não têm a menor ideia de onde ela está, se ela está bem, o que foi que aconteceu. Esse livro é dividido em 4 partes, cada uma das partes é narrada por uma diferente personagem dessa história, e eu fiquei encantadíssima pela maneira não só de como a narrativa se desdobra, trazendo as visões e os conflitos de cada um dos personagens, então todos os sentimentos que eles têm, os desafios internos pelos quais eles estão passando. Eu amei a ambientação do conto e de como ele é extremamente paulistano, existem referências, existe a maneira de como ele realmente descreve tudo, me colocou ali dentro, e você tendo noção, né, de onde aqueles lugares são, de como as coisas acontecem, não tem como você realmente não sentir que você já viu aquilo. Acho que a grande sensação pra mim esse conto é que tudo foi muito real, as personagens, os cenários, os sentimentos. Eu amei a reviravolta que o livro traz, porque você começa lendo essa história pelas perspectivas dos filhos, então você tem uma certa ideia em relação àquilo que aconteceu, e aí quando você vai vendo essas perspectivas sendo contrapostas e você vai vendo a história pelos olhos realmente de cada um e de que cada um tem sua própria vida, sério, foi incrível como o Pedro fez tudo isso, e eu tô muito encantada pelo trabalho dele, já doida pra ler mais coisas que ele escreveu. E o último que eu vou indicar aqui, que eu acho que se classificaria mais como uma novela do que como um conto, até porque a gente tem um período maior de tempo sendo desenvolvido, mais conflitos e tudo mais, é o Reticências, da Solange Quioro, que foi também meu primeiro contato com a escrita dela, e eu já me apaixonei também, assim, completamente. Essa história também foi uma das grandes queridinhas dessa lista de indicações. E aqui a gente vai ter a história de um casal que começa a se relacionar virtualmente, então eles fazem um trabalho juntos pelo Instagram, eles não sabem quem e como eles são pessoalmente, mas através das conversas eles se identificam muito rápido e eles desenvolvem essa amizade, já estão há meses conversando, estando cada vez mais próximos um da vida do outro. A grande questão é que, como eles não sabem quem eles são, eles começam a trabalhar juntos numa mesma agência, sem saber que eles são a pessoa com quem eles conversam. Então a história também se desenvolve nesse clima de comédia romântica, a gente tem a narrativa tanto pela perspectiva da protagonista quanto do protagonista. Entre cada um desses capítulos a gente tem também a troca de conversa virtual entre os dois pelo Instagram, e eu fiquei encantada em como a Solange desenvolve bem os diálogos, como cada um desses diálogos, dessas falas, tem realmente a cara e as características de cada um dos dois, e como você consegue diferenciar cada um deles, né, através das vozes deles. Além disso tudo, também os personagens são personagens fora dos padrões, os dois são personagens negros, são personagens que são gordos, tudo isso é representado muito bem ali nos contos, então a Solange toca em questões de racismo, toca em questões de gordofobia, ainda que menos, né, do que a questão do racismo, e mesmo que esses não sejam os temas centrais ali da história, são pautados de uma forma muito natural dentro da narrativa como um todo. Eu terminei de ler com o coração quentinho também, eu me apaixonei pela história dos dois e eu me apaixonei pela escrita da Solange. Existem aquelas passagens que são mais dolorosas, existem aquelas passagens que são mais engraçadas, ela trabalhou bem demais a caracterização de cada um dos personagens e os conflitos que eles enfrentam. O protagonista sofre de ansiedade, a gente sente muito dessa ansiedade nele, ali presente nas atitudes que ele toma, nas escolhas que ele faz, na maneira de como ele é afetado pelas coisas que acontecem, assim como ela também é cheia das próprias inseguranças, e isso tudo é trabalhado de uma forma muito sensível e delicada por ela. Recomendo muito, a leitura foi deliciosa. Contem pra mim aqui nos comentários se vocês já leram esses contos, quais outros vocês indicam. Lembrando que eu também tenho uma antologia de contos disponível por lá, que é Vidas na Noite. Ele vai trazer 5 contos diferentes, todos eles se passando num mesmo bar, numa mesma noite. E eu
também tem uma novela, que é A Filha Ideal, parte da antologia Femme Fatale, que vai trazer releituras de princesas e heroínas da literatura por uma perspectiva mais empoderada. A minha é uma releitura de Aladdin pela perspectiva da Jasmine, e essas histórias não têm conexão entre si, então você pode ler todas de maneira separada. Gostou desse vídeo? Então deixa sua curtida, porque isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já aproveita, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Me acompanha também nas demais redes sociais, que a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos a todos e até o próximo vídeo.